Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito interessante, que eu amo, que é reharmonização. E nós vamos usar aqui, fazer uma análise, né? Usar como exemplo o nosso mestre, o bruxo Hermeto Pascoal, uma reharmonização dele sobre Asa Branca, esse tema do Luiz Gonzaga. E é muito legal ver como é que ele está pensando ali na forma de reharmonizar a melodia. A gente vai assistir, né, ele mostrando essa harmonia. E depois a gente vai analisar aqui, frase por frase, do que ele está utilizando, quais recursos harmônicos ele está utilizando para fazer essa reharmonização. E um recadinho muito importante, eu vou deixar uma transcrição dessa reharmonização no PDF, no canal do WhatsApp que está na descrição aqui desse vídeo. Então, quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá e entra no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar lá um PDF com a reharmonização do Hermeto Pascoal, do Asa Branca, que eu vou fazer para você depois estudar com calma e analisar ali também com a escrita, né, o que ele está fazendo. Antes da gente ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like também, muito importante para o canal. Vamos nessa, vamos para Asa Branca, pelas mãos do nosso gênio Hermeto Pascoal. Esse aqui é um trecho do programa Ensaio, da TV Cultura, que o Hermeto participou. Nessa entrevista, né, do programa Ensaio, tem esse momento que ele fala sobre a maneira que ele harmoniza as músicas. E aí ele conta que ele gosta de sair harmonizando sem ter uma harmonia necessariamente assim preparada antes, né? Ele sai harmonizando de improviso também, é muito legal isso. Então vamos lá ver esse trechinho aqui que ele vai tocar o Asa Branca. E assim, quer dizer, e assim eu faço com muitas músicas que eu gravei, né? Mas só que eu faço já sempre de improviso. Eu não tenho decor assim, a maneira que eu fiz, a harmonia que eu posso pegar uma música e sair harmonizando também, fazendo na hora, os acordes assim na base do improviso. Às vezes um acorde sai, outro fica meio assim, mas sai. A maioria, modesta parte, sai bonitinho. Então, essa coisa do improviso, né? Como você tocar, quando você faz. É muito legal isso que ele está falando, que é essa questão de você dominar as ferramentas. Uma hora fica tão natural essa ferramenta de você reharmonizar, né? Que você realmente fica com um reflexo e fica com as possibilidades ali na sua mão. Então você escolhe se quer ir por um caminho de reharmonizar a música, ou tocar ela de uma maneira mais natural, ou deixar essa reharmonização mais densa, ou também um pouco mais simples. Vai do seu domínio, né, sobre a harmonia. Isso aí ele tá falando, e ele domina isso como ninguém, né? Você faz tipo Asa Branca. Asa Branca, quando eu toco na flauta de um jeito lá, que eu faço? Primeiro a gente vai assistir ele tocar inteira, depois a gente volta e eu vou analisando cada parte da harmonia, tá? Olha. Tá vendo? Aí, ó, olha só, bem moderna. Ó. Olha só. Aí. Ó. Aí. Aí eu dei um acordezinho pra dar uma descansinha nos velhos, Aí, quando eu fazia esse acorde, eles olhavam pra mim e só iam fazer. Aí não esperavam o que vinha depois, eu. Aí já cara feia. Isso aqui é bom demais, né? Então é isso, você vê que ele vai improvisando ali na forma de reharmonizar, mas tem uns recursos que são muito interessantes são recursos que a gente pode colocar aí na nossa caixinha de ferramentas, né? Como eu gosto de falar. Que vamos entender o que ele está fazendo, vamos parte por parte aqui, e aí a gente vai analisando. Você faz tipo Asa Branca. Asa Branca, quando eu toco na flauta de um jeito lá, que eu faço? Olha. Pronto, aqui já nesse começo, ele tá fazendo tá em Sol maior, né? A versão que ele tá tocando. E aí, ele simplesmente reharmonizou, né, a melodia quando chega na nota Dó aqui, ó. Porque o original é Sol maior, né? E a gente vai para um Dó maior.
E aí, essa nota Dó, ele trouxe um novo sentido, vamos dizer assim, para ela, que a reharmonização é isso. É quando você... Como se a música, né, fosse uma pessoa e a harmonia é o que a pessoa está vestindo, é a roupa ali. E a reharmonização é como você trocasse de roupa, né? Trocasse ali o caráter visual da pessoa, você troca o sentido da sensação mesmo da melodia, né? Então, ao invés de ele fazer vir pra cá, ele fez isso aqui, ó. Você vê que muda a sensação da nota, né? Então ele veio para esse Fá maior aqui, né? Que é um acorde um tom abaixo do acorde fundamental da música, que é o Sol, né? Vamos seguir mais um pouquinho para ver para onde é que ele vai aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, olha só, bem moderna. E ele faz o seguinte, olha só. A melodia tá aqui, né, ó. Né? No Fá maior. E aí a melodia vem pra cá, ó. Né? Primeiro, vamos só ver o caminho dos baixos que ele faz nessa reharmonização. Ele faz aqui, ó. Olha só, mais uma vez, só os baixos, ó. Então vamos entender o que ele está fazendo aqui, né? É como se ele estivesse fazendo um ciclo de quartas, né? Como se ele fosse fazer isso aqui, ó. Como se ele fosse fazer isso, né? Ó. Si menor, Mi menor. Né? Um ciclo de quartas, ó. Dentro do campo harmônico mesmo, ó. Só que ele faz um pouquinho diferente, olha só, ele faz, ó. Em vez de cair no Sol, Sol sustenido e Sol natural. Então, colocando os acordes agora nesses baixos, ele faz isso aqui, ó. Olha só que bonito. Ele faz aqui, ó. Si alterado, Mi alterado, Lá meio diminuto, com nona. Aí, aqui, ó. Quando ele passa nesse Dó, ele faz um Mi bemol, nona aumentada, né? 13ª. Depois ele cai no Ré aqui, ó. Ré alterado, né? Ré com nona aumentada também. Só que essa nona ele cai pra nona aumentada, ele cai pra nona natural. Então ele faz assim, ó. Ó. Esse movimento aqui é bonito, ó. Ó. Quando tá na nota Dó. Você vê que nesse caso aqui ele para a melodia na nota Dó e faz 2 acordes, né, ó. E aí quando ele vai resolver no Si, que seria o Sol maior, de volta, ele faz um recurso, né, que é o retardo. Ele retarda a chegada do Sol maior. Ele faz um Sol sustenido menor antes e só depois ele faz o Sol maior. Então o movimento todo fica assim, ó. Ele até faz uma melodiazinha assim, ó. É muito bonito, né? Você vê quanta riqueza de detalhes aqui nesse compasso aqui dessa melodia, né? Quanto recurso que ele está utilizando aqui. Vamos seguir mais um pouquinho. Ó. Ah, aqui é bonito também. Aqui ele faz um caminho assim, quartal, que vai meio que sobrepondo a melodia, né? A melodia tá aqui, ó. Então ele faz isso aqui, ó. Um quartal, né? Aqui, ó. Saindo do Si bemol, Mi bemol, Lá bemol. Desce cromático. Ó.
Vamos ver mais uma vez e vamos seguir um pouquinho mais. Ó. Olha só. Aí. Ó. Então aqui ele faz, ó. Dó maior, né? Pra dar aquela relaxada. Ele até fala, né? Que ele dá esse dó maior pra dar uma aliviada na tensão que ele tá construindo nessa harmonia, né? Então vem aqui, ó. E aí vamos seguir aqui, ó. E aí esse final ele faz um caminho muito interessante, que é esse aqui, ó. Bonito esse dó maior, né? Pra dar uma aliviada. Ele mesmo, como ele fala, né? Pra dar uma aliviada nessa tensão, né? Que ele tá construindo na harmonia. E aí aqui tem 4 notinhas, né? Que é si, si, lá, lá, si, pra fechar a melodia, né? Aí ele faz... Cada nota ele harmoniza com um acorde. Então ele faz si alterado aqui, ó. Mi com sétima, nona aumentada. Primeiro si bemol aqui ele faz um si, o primeiro lá ele faz um si bemol 7+. O segundo ele faz um lá com sétima e 11ª aumentada. Ele faz assim, ó. Ó, mais uma vez. Ó. Aí a melodia volta pra cá, ó, pro si, ó. Faz um mi bemol alterado. E aí cai pro ré sus. Então fica assim, ó. E aí vem pro sol maior. E aí ele vai fazer também um desenho muito interessante pra fazer isso aqui, ó. Olha só que bonito aqui que ele faz, ó. Aí? Ah, faltou um acordezinho aqui, ó. Ele faz sus, depois sétima e nona bemol no ré. E agora ele vai fazer esse finalzinho que eu falei, ó. Aí eu dei um acordezinho. E aí antes de ir pro finalzinho mesmo, ele faz aqui uma... É mais um efeito, né? Porque ele tá fazendo de forma improvisada, então ele faz algo assim, ó. Mais um efeito com esses acordes quartais caindo. Alguma coisa assim, né? Mas eu sinto que isso aqui é mais um efeito ali improvisado pra causar esse movimento aqui, ó. E agora ele vai fechar a música, né, na última nota, e ele vai fazer mais uma cadência muito bonita com os acordes. Olha que interessante, ele até conta uma historinha engraçada. Pra dar uma descansinha nos velhos. Aí, quando eu fazia esse acorde, eles olhavam pra mim e só iam fazer. Aí não esperavam o que vinha depois, eu. Aí já cara feia. E agora pra fechar, ó. Então vamos ver o que ele fez aqui, ó. Então ele fez isso aqui, né? Aí ele para aqui, né? Para no dó maior. Aí. O dó sustenido meio diminuto, né? Dó alterado. Si alterado. Aí si bemol sus. Lá menor. Lá bemol sétima maior. Vai caindo cromático até chegar onde seria o tá. Quando você espera esse sol aqui, ele surpreende, ele faz taró, ele faz um si maior. Tá. Por isso que ele faz essa escalinha aqui, ó.
Porque todas as notas pretas estão dentro do campo harmônico do Si maior, né? Então esse final fica... torará, vai cair no cromático, ó. Lá bemol 7 mais. Torero. É nosso gênio, né? Hermeto Pascoal. Genial, né? Você pega uma reharmonização dessa que ele tá fazendo de improviso no Asa Branca e você tem tanta coisa para você aprender aqui, né? Com esses caminhos quartais, com essa forma de harmonizar uma melodia. E o Hermeto, ele é mestre disso. Cada reharmonização que você vai descobrindo, assim, pega dele, é uma aula atrás da outra, né? Então eu gosto muito de estudar esses arranjos assim que o Hermeto cria, principalmente para músicas conhecidas, porque é legal você fazer esse contraste da música original com a harmonia que ele está propondo ali, ele está sobrepondo em relação à harmonia original. Olha só, eu vou deixar o PDF com essa transcrição, vamos dizer assim, no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo, na descrição desses vídeos. Então vai lá, entra no grupo que eu vou deixar o PDF lá. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou dessa reharmonização do Hermeto Pascoal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até já.